a depender do que o Centrão faça, a gente está lidando também com tempo de televisão, né? Dos partidos do Centrão, Reinaldo, eles têm dito aí nos últimos capítulos do caso Vorcaro que eles ampliaram mais ainda o desgaste do Flávio Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, integrantes do União Brasil, do PP e do Republicanos, as recentes notícias sobre a relação do presidenciável com o dono do Master são só a ponta do iceberg, do que ainda pode ser revelado a respeito dessa proximidade entre eles dois, né? A avaliação é de que se o Flávio continuar reagindo mal, a pré-candidatura vai derreter. Vale lembrar que o União Brasil, o PP e o Republicanos estão no radar do Flávio, que busca apoio do Centrão para essa corrida presidencial. A reportagem ela acrescenta que dirigentes partidários avaliam ainda que há muitas pontas soltas e perguntas sem resposta sobre essa relação do Flávio com o Vorcaro. Com isso, existe a expectativa da divulgação de novos fatos sobre as conversas e o sumiço do dinheiro do banqueiro que seria destinado ao filme Dark Horse sobre o Jair Bolsonaro. Na reunião ontem com as bancadas do PL, o Flávio repetiu algumas vezes aos parlamentares que não há mais nada, além do que já veio à tona. E no meio dessas cobranças todas, o senador também voltou a dizer que contatos com o empresário ocorreram exclusivamente em torno dessa tentativa de viabilizar financeiramente o longa sobre o ex-presidente. Além disso, de acordo com o jornal Globo, o Flávio tentou sustentar aos parlamentares a tese de que jamais teria deixado registros tão explícitos em mensagens e áudios se acreditasse estar diante de algo ilegal. Só que assim, relatos de participantes da reunião para a reportagem indicaram que o principal sentimento dentro da sala continua sendo a insegurança sobre possíveis novos desdobramentos do caso. Porém, no fim da reunião, todo mundo aparentemente ficou mais calmo, tá, Reinaldo? Porque teve a exibição do trailer do filme. A gente viu ontem e eu tenho certeza que todo mundo ficou bem menos tenso depois de ver o trailer, né? Ah, sim, pô, mas no trailer não tá a parte das bolas que falam, que é, para mim, certamente é o momento, porque todo filme, assim, todo grande filme, ele tem ali aquela grande contribuição que, assim, é um novo marco, né? A partir do qual ninguém mais pode fazer um filme ignorando aquilo que foi feito, né? Assim, a gente tem grandes cineastas que fazem isso, né? Tem o Fellini, depois que o Fellini fez certa coisa, você vai a partir de Fellini, depois Tarantino, que eu não gosto, mas a partir de um determinado ponto... E aí vai ter esse Dark Horse, né, desse picareta que dirigiu aí, e a partir das bolas que falam, nunca mais testículos poderão ser tratados no cinema, ignorando que as bolas do Bolsonaro falam, né? Olha, essa história de que eu não teria sido tão explícito se eu achasse que estava cometendo alguma ilegalidade, evidentemente fosse assim, toda captura de mensagem de celular seria desnecessária, né? Ah, não, os caras estão falando aí. Não, a verdade é o seguinte, e ele sabe, ninguém sabia de coisa nenhuma. Né? E atenção, as coisas vão se multiplicando, as coisas vão aparecendo, né? Temos aí, nosso Igor Gadelha acaba de publicar mais uma, que é muito interessante. Mas eu criei uma sigla que é ICI, né? Faz tempo já, que é o Índice de Coincidências Incríveis. O que tem de coincidências incríveis que acontece nesse mundo, no mundo dessa gente, é um troço espetacular. Quer ver essa? Quer ver essa? Porque vocês se lembram, para situar o nosso ouvinte, né? Vocês se lembram que existe o fundo Haven Gate. Né? Esse Haven Gate, né, poderia ser Heaven Gate, que seria assim, o portão do paraíso, mas não, é o refúgio ali, o Haven Gate. Quem manda nele é o tal do Paulo Calixto, advogado amigo do Eduardo, que cuidou do troço de imigração dele. E a versão não, quem cuida é o Paulo Calixto. Amigo do Eduardo já é uma coisa complicada. Que recebeu dinheiro do Vorcaro. Ninguém entendeu nada, porque que o dinheiro... Presta atenção, boa parte do filme é rodado aqui, mesmo com os caras lá, mas
por que é que o dinheiro teve que sair daqui do Brasil, ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos voltar para a Go Up? Por que Ou então, por que não vai direto para a Go Up? Não, passa para o fundo, aí o fundo, né? Que é do Paulo Calixto, que é, ele, é o gerente. Depois se descobre que não, quem manda também é Eduardo, né? Aí esse mesmo Paulo Calixto tem um outro fundo, e esse outro fundo compra uma casa no Texas, onde mora Eduardo. Tá, e quem é o dono da casa, ou pelo menos quem é o cara que, em nome de quem se comprou a casa? É a informação que a gente tem aí. Mais uma informação trazida pela coluna do Igor Gadelha, porque quem disse que comprou a casa foi um aliado do Eduardo Bolsonaro, o ex-secretário baiano André Porciúncula. Ele admitiu para a coluna do Igor ser dono dessa casa no estado do Texas, comprada por meio do Mercury Legacy Trust. O Trust, que é uma espécie de fundo privado de gestão de patrimônio, que é comumente usado lá nos Estados Unidos, ele foi criado pelo advogado Paulo Calixto, que atua na defesa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Essa compra da casa provocou uma polêmica pelo fato do Calixto ser administrador do fundo Heaven Gate Development Fund, aquele que recebeu recursos do banqueiro Daniel Vorcaro a pedido do Flávio Bolsonaro. Depois do vazamento das mensagens do Flávio pedindo dinheiro para o banqueiro, o senador afirmou que os recursos seriam patrocínio ao filme Dark Horse, que conta a história aí do pai dele, o Jair Bolsonaro. A aquisição dessa casa foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo no sábado passado. A reportagem informou que a casa foi comprada em fevereiro por cerca de 753 mil dólares, o que é equivalente a quase 4 milhões de reais. Você vê, tudo acontece no Clube do Bolinha. É mais uma. Convenha, né, Rafael? Comprar a casa já, ser o mesmo cara comprando a casa no Texas por intermédio de um outro fundo, já acende uma luz vermelha. Aí é de quem é que está do Porciúncula, que também é um faz-tudo dos caras. Aí começa a ficar difícil, né, colega? Né, companheiro? Né, companheiro? Começa a ficar difícil, né? Fica ruim. Né? Aí fica difícil explicar, né? E aí eu vou eu mesmo comentar aqui a 4, depois a gente avança. E aí as menções negativas ao Flávio nas redes, elas explodiram, né? Então eles que sempre tiveram domínio, né, com as suas milícias digitais e tudo mais, que sempre foram os reis das redes, acontece que nem eles estão sabendo defender as coisas, né? Então, tem aqui um levantamento que entre a data de anúncio da pré-candidatura de Flávio em dezembro do ano passado e a véspera da publicação das conversas, foram contabilizados 14,8 milhões de menções ao filho 01 de Jair Bolsonaro. Dessas, 40,05 foram negativas e 26,3 positivas. Influencers de extrema-direita estão inconformados, eles estão brigando, estão trocando tapas. Porque aquela extrema-direita que se considera raiz, que se considera mais bolsonarista que o próprio Flávio, não está engolindo, porque acha assim, isso aqui nos desmoraliza. Bom, desmoraliza. E, sobretudo, desmoraliza a falta de explicação. E a suspeita óbvia de que o dinheiro está sendo desviado para outras coisas. E não tem muito como fugir disso, não, cara. Tá complicado para eles. Né? Aí agora vai um grupo de deputados para os Estados Unidos para falar com o mestre Eduardo. Né? Tá feio o negócio. Vamos lá. Marcada sim, Reinaldo. Tá aí todo o desgaste, né, em torno do filme Dark Horse, mas deputados do PL vão viajar neste fim de semana para os Estados Unidos para ter encontros com o Eduardo Bolsonaro. Apesar desse clima, os parlamentares afirmaram à Folha de São Paulo que esse encontro já estava programado e não está relacionado às conversas entre o Flávio e o Daniel Vorcaro.
Entre os convidados da reunião, que foi organizada pelo Eduardo, estão o deputado Mário Frias, o produtor executivo do Dark Horse, que também teve diálogos com o Vocário divulgados. Ontem a gente trouxe isso aqui também no programa. Além dele, foram chamados o deputado federal Paulo Bilinski e os deputados estaduais Gil Diniz, Lucas Bove, Tenente Coimbra, Paulo Mansur e Cristiano Caporeso. O que você acha dessa trupe aí indo até Eduardo Bolsonaro? Eu quero manter a distância. É, você tem aqui um grupo de radicais, né? Quer dizer, você, já que vai falar com o Eduardo, se é o caso, vamos lá, eu estou sendo puramente lógico, né? Sendo Eduardo o pensador radical da turma, então manda gente um pouquinho mais moderada para tentar dizer para ele, o companheiro, a coisa tá feia, né? O patriota, a coisa tá feia, né? Talvez fosse o caso de reconhecer. Não, mas você vai mandar gente aqui que vai lá para puxar o saco do Eduardo, né? Porque nessas horas também, quando os ultra-radicais, eles fazem o quê? Não, é hora de a gente se juntar. Nós estamos sendo ameaçados. Que deve ser mais ou menos o sentimento que o Eduardo tem. A extrema-direita está batendo boca porque tem gente que está tentando forçar a barra para arrumar uma outra candidatura, para, enfim, ou Michele, ou sei lá o que, de quem nós vamos falar daqui a pouco, tem coisas extraordinárias acontecendo. Mas, bicho, esses caras que vão, não vão fazer isso. Vão gastar um dinheirinho, que eu espero que seja do PL, não da Câmara, né? Vão lá para incensar o Eduardo, que também não tem explicação. Ele é muito falante, né? Mesmo quando fala muita bobagem, mas ele sempre é muito convicto, né? E a convicção, às vezes, assim, ela passa até por seriedade, né? Mesmo das coisas mais absurdas. Mas a live que ele fez no domingo com o Paulo Figueiredo foi uma coisa muito constrangedora. Que você nota que até ele está com vergonha daquilo que ele está falando, né? Ele sabe que ele não está sendo convincente. Então, assim, como é que é? Nós não podemos ter versões contraditórias. Quem diz que não pode ter versão contraditória não é que está falando assim, nós temos que falar a verdade. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente diz, com aquilo que dizemos, para que o outro não explore a nossa contradição, né? Ou então, a gente não tinha nenhuma gestão sobre a questão financeira. Aí vai o Flávio, na conversa de ontem, e diz: vou cobrar da produtora e do fundo um relatório em 30 dias, detalhado, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, nem o irmão. É mais ou menos como dizer: vou cobrar dos meus subordinados que me digam o que foi que eu fiz. Aí, cara, realmente o troço é complicado.